pandemia de coronavírus declarada no mundo pela Organização Mundial da Saúde. E não, esse aqui não é o canal do Nerdologia, por exemplo, não, esse aqui é o canal Raiz Tricolor mesmo, e eu vou falar da possível influência disso já nas próximas rodadas e jogos do Fluminense. E também um papo sobre as declarações de Odair de poupar ou não poupar jogadores contra o Vasco. Enfim, outros giros de notícias nessa quinta-feira. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Dê o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e assine o canal do Raiz Tricolor no Telegram. Por lá você recebe, na tela do seu celular, você recebe a notificação do vídeo, certeza. Você não fica na dependência do YouTube. Clica aqui no link que tá aqui na descrição. Por lá eu também provavelmente vou divulgar algumas mensagens exclusivas, tipo, ó, o vídeo tá saindo, ó, o vídeo atrasou, ó, tô aqui no estádio, uma análise, uma pílulazinha rápida aí pra vocês e tal. Lá dá pra divulgar bastante coisa. Não vai atrapalhar aqui o canal, nada disso não, mas por lá, quem assinar o canal lá do Telegram vai ter essas informações mais rapidamente e garante que o YouTube, mesmo se o YouTube não te entregar o vídeo, você vai poder assistir. Vamos às notícias, né? Para começar, vamos falar do time que o Odair Hellmann planeja para o jogo contra o Vasco. O jogo no próximo domingo, né? O jogo precisou ser adiado do sábado para o domingo. Aliás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse adiamento e etc. Mas foi explicado depois, né? A Ferg não explica, mas a gente tem que deduzir que é porque como o jogo do Vasco para a Copa do Brasil foi não podia ser na quarta-feira, porque ele jogava ida em casa e o Flamengo jogaria pela Libertadores. Então teria que ser na quinta. Como o Vasco jogaria hoje, nessa quinta-feira contra o Goiás, aí no sábado, né, não poderia ter a partida, né? Fica muito próximo, não tem ali o limite mínimo. Então colocou-se para o jogo, teve que transferir para domingo às 18 horas. Bem, falando desse jogo contra o Vasco, vamos lembrar, a única importância desse jogo para o ano do Fluminense é ser o primeiro da classificação geral para ir para a final, em caso, mesmo se perder a Taça Rio e o Flamengo sendo campeão, a gente vai para a final do Carioca. Essa é a única importância. É claro, tem ali o fator também de manter um bom desempenho nos clássicos, até agora 2 vitórias e 1 derrota, tirar a freguesia e etc, mas isso tudo é muito subjetivo. Se a gente for considerar em agosto, a importância da gente ter 3 vitórias em clássico ou 2 mudaria muito pouco, entendeu? Acho que eu consegui ser compreendido aqui. E o Odair Hellmann falou logo após a derrota para o Figueirense, eu falei isso aqui em algum vídeo aqui do canal também, de que voltar com um resultado negativo do Orlando Scarpelli era muito prejudicial para o Fluminense por motivos de, número 1, pressionaria o time no clássico contra o Vasco, e número 2, além dessa pressão no clássico contra o Vasco, seria a pressão, meio que quase um paradoxo, mas a pressão para que se ganhe do Vasco, para voltar, o time não ficar mentalmente pressionado, mais pressionado ainda, porém, a pressão para que se poupe jogadores contra o Vasco para não perder a classificação contra o Figueirense na outra quinta-feira. Sim, é um paradoxo e sim, eu não tenho a resposta aqui do que é melhor se fazer, mas eu tenho a declaração de Odair Hellmann logo após a partida, abre aspas, para Odair. Temos um jogo importante para pensar no fim de semana, um clássico à frente. É uma sequência pesada de jogos. Precisamos analisar bem. Eu tenho sentado com a comissão técnica sempre após os jogos para fazer uma avaliação criteriosa para sempre buscarmos entrar no jogo seguinte o mais forte possível. Sabemos que na semana que vem há esse jogo importante da Copa do Brasil e vamos avaliar todos os jogadores. Fecha aspas, já é importante destacar. Odair Hellmann já falou que provavelmente Gilberto está fora do jogo de domingo e talvez até esteja fora do jogo contra o Figueirense. Já lancei vídeo aqui no canal sobre isso também. Pode ser que, além de Gilberto, outros jogadores também que estejam em estado físico mais complicado não joguem contra o Vasco. Eu, olhando de fora hoje, imagino que a situação física mais complicada de alguns jogadores seja a situação, talvez, de Nenê, que não atuou só contra o Madureira, mas vem numa sequência já grande de jogos, e é um jogador que, por mais que se cuide fisicamente, não aguenta essa sequência toda, e talvez a gente pode ver jogadores como o Hudson ou jogadores, Gilberto no caso já está fora, mas que jogaram Madureira, Botafogo, Resende, Figueirense e que talvez ficassem fora do jogo contra o Vasco. Porém,
olhando de fora, tem o Wellington Silva também que vem numa sequência, né? Mas olhando assim, de fora para essas situações físicas e etc., eu não tenho dúvida de que o Odair Hellmann vai tentar ir com o time principal, porque ele sabe que é importantíssimo para o futuro dele no Fluminense ganhar esse clássico contra o Vasco. E esse portal de jogar contra o Vasco na situação que eles estão, nem sempre é aberto não. A última vez acho que esse portal se abriu foi em 2017, que a gente tinha um time muito acima do deles. Agora, é importante também ficar de olho no jogo de hoje do Vasco contra o Goiás. Porque se o Goiás ganha o Vasco em São Januário, eu acho muito difícil que a gente dê a sorte de enfrentar no domingo o Vasco de Abel Braga. Acho que ele vai ser demitido. Mas, de qualquer forma, vale ficar de olho e vamos esperar para ver quem que o Odair Hellmann vai escalar no domingo. Vai poupar ou vai com o time principal para tentar garantir a vitória? Tem os dois lados, né? E se poupar, às vezes consegue ganhar também. Mas também se jogar o principal e não ganhar, a pressão é maior ainda. Porém, eu tô falando muito sobre esse jogo contra o Vasco, mas a gente hoje não tem confirmação de nada, de nenhum evento esportivo, por causa do surto que virou epidemia e já virou pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde de coronavírus. O que isso importa efetivamente hoje? Bem, a gente já tem visto pelo mundo inteiro eventos esportivos sendo cancelados, adiados ou jogados de portões fechados. Nessa quinta-feira mesmo, vários jogos da Liga Europa, que é onde tem uma força muito grande a epidemia, né? No caso a pandemia de coronavírus, vários jogos de portões fechados. Alguns jogos da Liga dos Campeões para a semana que vem já estão adiados. O Real Madrid já falou que vai entrar numa quarentena de 15 dias. Nos Estados Unidos, a gente já viu que a NBA está suspensa, ela não vai ter jogos daqui para frente depois de um jogador do Utah Jazz, acho que é do Utah Jazz, ser diagnosticado com o vírus. A Fórmula 1 está prestes a anunciar, nesse momento que eu estou gravando ainda não anunciou, mas vários jornalistas já afirmam de que não haverá a temporada da Austrália, né? No caso a temporada não, a abertura da temporada no GP da Austrália, que é nesse final de semana, lá em Melbourne. A McLaren, por exemplo, já falou que não vai participar, porque teve um dos mecânicos, acho que deles, não foi diagnosticado. Então, assim, no mundo todo a gente está vendo pipocando evento suspenso, etc. O que é hoje no Brasil? O que a gente pode dizer? Pelo menos a gente pode dizer que até este momento, o que mais chega perto da gente em relação a um cancelamento ou alguma coisa desse tipo é a Libertadores, que no Paraguai será de portões fechados por decisão do governo do Paraguai, e que nas eliminatórias, que seria aqui no Brasil, a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, estão adiadas. A primeira e a segunda rodada. A primeira rodada seria Brasil e Bolívia na Arena Pernambuco, se eu não me engano. Então, assim, tem eventos sendo cancelados, portões fechados. Acho que no Distrito Federal também está tendo jogos desse tipo. Ou seja, eu tenho me informado bastante sobre o coronavírus e até para ver, enfim, como cidadão mesmo, mas segundo o doutor Átila Yamarino, citei aqui o Nerdologia no início, que é um cara sensacional para você acompanhar, porque ele é especializado em vírus. Segundo ele, o próximo estágio que o Brasil está se lidando muito bem com o negócio, o próximo estágio do Brasil é entrar no estágio de mitigação, pelo menos alguns estados. O que isso influencia no Fluminense? Você pode estar pensando nesse momento. Bem, é que esse estágio meio que denota de que evitem-se aglomerações como shows, como reuniões muito grandes e estádios de futebol, jogos de futebol com público. Neste caso, a CBF até já falou, tem uma fala da CBF, vamos aguardar, essa é uma questão de saúde pública e que, ao que tudo indica, fecha aspas, né, para a fala de um dos dirigentes da CBF, ao que tudo indica, a CBF está em contato com o Ministério da Saúde para saber o que fazer, só que a gente vale lembrar que as competições da CBF, por mais que as federações estejam abaixo da CBF, as competições da CBF é só a Copa do Brasil nesse momento. Ou seja, esse estágio de mitigação seria um pedido do Ministério da Saúde para que não acontecesse jogos de futebol com público. E aí a gente começa a ter um problema pro Fluminense, que é o jogo contra o Vasco, por exemplo, manda do Vasco. Se não tiver público, é muito ruim, etc, não dá pra ir no jogo, Beleza, agora a gente tem outros dois problemas aí mais à frente. Um é o jogo de volta da Copa do Brasil. O Figueirense teve público na ida, a gente viu isso na Liga dos Campeões. O Figueirense teve público na ida
o Fluminense não teria público na volta. Isso seria um dano muito grande ao campeonato. E claro também, dependendo do tamanho dessa confusão, né, ao quanto tempo se fique nesse estágio e do quanto tempo partidas de futebol sejam realizadas sem torcida, existe a possibilidade de um Fla-Flu na final da Taça Rio, na semifinal da Taça Rio ou na final do Carioca. E assim, convenhamos, o Flamengo já não está sendo transmitido o jogo pela TV. Se não tem torcida no estádio, esse jogo, ninguém vai assistir esse jogo. Só os jornalistas que estiverem credenciados lá assistirão. Então assim, tem problema para vir. O Brasil vai entrar nesse estágio, segundo o Átila, que é especialista, como eu falei. Resta saber o quanto tempo ele vai entrar, ou quantos estados vão entrar, por exemplo. São Paulo e Rio de Janeiro são estados onde tem mais casos porque tem mais pessoas. Então assim, é bom a gente ficar atento porque isso vai acontecer. O quanto que isso vai afetar no futebol, a gente precisa ter noção. Fato é, vai acontecer e eu ia falar, vai ter jogo no domingo, não dá pra ter certeza de nada. O fato é que a gente não pode ter certeza de nada nesse momento. Enfim, qualquer atualização tem aqui no Raiz Tricolor, vai lá e se inscreve também lá no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição, pra você ficar sabendo mesmo que não receba a notificação do YouTube. Saudações tricolores e até a próxima, valeu!